De Jesus. Amados, eu queria, antes de ler a Bíblia, que você levantasse as duas mãos aos céus. Feche os seus olhos. E a Bíblia diz no livro do Levítico que a oferta tinha que ser movida diante de Deus. Mova as suas mãos por fé e diga: Senhor, eu te entrego a minha oferta. Diga: eu te entrego a minha oferta como parte da minha vida, parte da minha devoção. Receba, Senhor, receba o que te ofereço como um culto agradável, de cheiro suave, diante do Senhor. Amém. Obrigado, pode baixar a mão. Não sente. Abra sua Bíblia. Na epístola de Paulo aos Filipenses, o capítulo de número 2. E vamos ler versículos de número 5 até o versículo de número 10. Enquanto os irmãos estão manuseando o santo livro, me chamou a atenção o jogral que a juventude estava apresentando ao Senhor, especialmente aquela jovem que representava o estado do Rio Grande do Sul. Para nós que estamos num trabalho de missões com a visão ao longe, parece soar um pouco estranho falar em missões aqui no Rio Grande do Sul. Mas nós, gaúchos, precisamos conhecer a realidade do nosso estado. E para nossa tristeza, para nossa vergonha, para a vergonha dos crentes, para a vergonha dos pastores, para a vergonha dos pregadores, dos evangelistas, para a vergonha daqueles que se dizem realmente apaixonados por almas, o nosso estado apresenta o menor índice de evangélicos em todo o Brasil. Para que os senhores tenham uma ideia da seriedade da nossa situação, nós perdemos para o Piauí, que é o estado mais pobre da federação e tem 5% de crentes. O Rio Grande do Sul tem 3,5% de evangélicos. E uma das coisas que me preocupam é que o nosso orgulho gaúcho, em vez de diminuir, parece que aumenta. Parece que aumenta. Agora, no 20 de setembro, a tradição gaúcha parece que foi avivada e reavivada como nunca antes. E nós, crentes, ficamos batendo palma, achando que isso é normal. Isto não é. A nossa tradição gaúcha tem os bons aspectos, tem alguns bons aspectos, mas muitos aspectos da nossa tradição gaúcha comprometem o nosso estado com um passado de oferecimento a ídolos. Foi derramado muito sangue inocente neste estado, oferecido ao próprio diabo. E nós, crentes gaúchos, estamos achando que está tudo bem. Não está, não, senhores. Deus precisa fazer alguma coisa diferente no nosso estado. Eu não sei se os senhores vão dar glória a Deus no que vou pregar esta noite, mas eu estou com 25 anos já de pregação. Eu estou com 42 anos e estou viajando desde os 18 anos de idade. E como é bom a gente pregar com o povo pentecostal, que dá retorno, que louva, que glorifica. Mas eu já passei desta fase. Se você der glória ou não, eu vou pregar do mesmo jeito. Você gostar ou não, eu vou pregar do mesmo jeito. Você se alegrar ou não, eu vou pregar do mesmo jeito. Você fazer reteté ou não, eu vou pregar do mesmo jeito, que eu sou profeta de Deus nesta terra. E antes de ter compromisso com respeitos humanos, eu tenho compromisso com Deus. Meu colega pastor Pedro Dutra me conhece, me suporta e me tolera há muitos anos. O que eu digo aqui na igreja, ele sabe, eu digo entre os pastores. Porque profeta tem que profetizar para o povo, tem que profetizar para o príncipe também. Os pastores que estão aqui me conhecem. Eu falo isso lá na convenção. Alguns torcem o bigode, viu, Joel? Viu, Jonas?
Alguns não gostam, e eu com isso não estou preocupado. Quem gosta, quem não gosta, mas a nossa igreja tem que assumir uma outra postura. Alguma coisa está errada conosco, e os senhores saibam que houve um profeta de Deus que levantou para avisar isto. Já há algumas igrejas no centro do país, em São Paulo, e Minas Gerais, e Rio de Janeiro, algumas outras denominações grandes, que estão preparando um projeto missionário para invadir o Rio Grande do Sul. E alguns ministérios da Assembleia de Deus, lá no centro do país, que também estão preparando. Os senhores imaginem que vergonha isto para nós. Um estado rico, culto, conhecido pela sua independência, vergonhosamente, e hoje é um gaúcho que está falando, não é alguém que vai lá, porque se vem alguém de fora, os gaúchos não gostam. Nós nos conhecemos, não é, pastor Pedro? Nós somos um povo complicado, orgulhoso, altivo, soberbo, cheio de mania. Deus tem que quebrar este nosso orgulho. Tem que desfazer para que o Espírito de Deus possa agir. O gaúcho tem a mania de bater no peito, se achar superior aos outros. Nós somos miseráveis, pobre, cego, nu. Precisamos urgente de uma ação poderosa do Espírito de Deus sobre a nossa vida. O homem que virá pregar amanhã, pastor Cláudio Gama, é um dos maiores profetas de Deus desta nação. Gama já esteve pregando em Votia, um querido servo de Deus, um homem extremamente ungido. Mas eu sei que pela ética, pela postura de irmão Gama, ele não vai falar isto aqui amanhã. Então vocês me trouxeram, me suporte, é para mim mesmo falar. Deus tem que mudar a nossa história. Deus tem que sacudir os nossos púlpitos. Deus tem que sacudir os nossos corações, as nossas vidas. Está na hora do obreiro gaúcho deixar do seu orgulho, tomar menos chimarrão, jejuar mais, orar mais, chorar mais, clamar mais, colocar o rosto no pó. Parabéns aos irmãos do Jogral que tiveram coragem de apresentar aqui a situação do Rio Grande do Sul. É gritante, senhores. É vergonhosa a nossa situação. E nós acomodados, achando que está tudo bem. Não está, não, está mal. Nós somos a menor Assembleia de Deus da federação, em termos percentuais. Onde o espiritismo mais cresce no Brasil é no Rio Grande do Sul. Onde mais casas de adoração a Satanás estão sendo implantadas nos últimos anos é no Rio Grande do Sul. Aonde? Os centros onde mais os demônios têm operado e têm aportado: São Leopoldo, Pelotas, Rio Grande e algumas cidades do interior. Onde o ateísmo, o estado mais ateu do Brasil, é o Rio Grande do Sul, com o maior índice de ateus. O maior índice de céticos que não creem em nada está no Rio Grande do Sul. E nós aqui batendo no peito. E o Espírito de Deus gemendo entre nós. Clame por misericórdia esta noite. Eu estou indignado. Eu sou um pastor indignado. Eu sou um pregador indignado com esta situação. Mas eu creio que Deus vai mudar esta história para a glória do seu nome. Quem crê na promessa de Deus, levante a sua mão. Quem crê, quem crê, quem crê. E para muitos dos nossos colegas, pastor Pedro, isso que eu e o senhor fizemos, Congresso de Missões, é meninice. Eu e o senhor somos tratados como meninos por algum. E eu com isso. Eles que vão prestar conta diante de Deus.
Nós temos é que ter paixão pelas almas. Paixão genuína, verdadeira, para que as coisas aconteçam. Diga comigo: misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 10. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de servo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Feche os seus olhos. Pai, é o momento de compartilharmos a Tua palavra. Permanece, Senhor, agindo neste ambiente. Que nenhuma força humana ou espiritual contrária impeça a ação, o mover do Teu Santo Espírito, mas que haja livre curso para a exposição da Tua palavra. Magnetiza esta multidão em torno do Teu nome. Sustenta esta multidão em torno do Teu nome. Segura, retém esta multidão em torno do Teu nome até o final deste culto, porque somente o Senhor pode fazer isso. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Queiram assentar, amados, por favor. Meus irmãos, eu quero lhes falar esta noite sobre as atitudes missionárias do Senhor Jesus, partindo deste texto, em observância também ao tema deste encontro, Cristo, a solução para a angústia de todas as nações. Eu quero lhes demonstrar pela Bíblia Sagrada esta noite, pela razoabilidade bíblica, que o Senhor Jesus, o maior dos missionários, se constitui na solução para a angústia de todas as nações, pelas motivações, pelas atitudes que o levaram a tomar a decisão de adentrar na história do ser humano para poder mudar a nossa triste história. A primeira atitude missionária que fez o Senhor Jesus, aquele que é a solução para a angústia de todas as nações, está de forma explícita, simples e objetiva neste texto. No início deste texto, a Bíblia nos afirma, através da escritura de Paulo, que ele desceu do céu, deixou a forma divina para tomar forma humana. A primeira razão, a primeira atitude missionária do Senhor Jesus é exatamente esta: ele desceu do céu para tomar forma humana. Isto é por demais simples de se anunciar, é por demais simplório de se reverberar, de se afirmar, mas é fundamental para a nossa fé. É fundamental para a concepção missionária, é fundamental para a pregação do Evangelho, porque muito embora sendo simples de afirmar, constitui-se num dos maiores mistérios das Escrituras Sagradas, porque para o Senhor Jesus tomar forma humana, houve um longo processo que a Bíblia descreve, desde a eternidade passada, na reunião da Santíssima Trindade, a fim de resolver os problemas do pecado no ser humano. Houve um longo projeto de Deus, concebido de forma detalhada, diz a Bíblia, desde a fundação do mundo, antes, melhor dito, da fundação do mundo, antes de todos os séculos, antes que todas as coisas fossem criadas. A Bíblia diz, através de Paulo, através de Pedro, que na verdade esta decisão de adentrar na história do ser humano, humilhar-se, foi uma decisão detalhadamente pensada para que viesse a ocorrer da forma certa, no tempo certo, através dos instrumentos humanos corretos, especialmente escolhidos
escolhidos por Deus. A Bíblia diz em Gálatas 4:4 que vindo a plenitude dos tempos, veio Jesus, nascido de mulher sobre a lei, para libertar aqueles que estavam sobre o jugo da lei. Por plenitude dos tempos se entenda um período de um tempo especialmente preparado por Deus para manifestar a redenção do ser humano pela misericórdia do Senhor, revelada e manifesta na encarnação, no glorioso processo da encarnação, a que o Senhor Jesus se submeteu e culminou na morte de cruz, aonde ele adentrou para consumar a nossa eterna redenção. Glória a Deus. Na verdade, queridos, a primeira atitude do Senhor nos remonta a uma das doutrinas bíblicas mais profundas e impressionantes, e a Bíblia nos demonstra de forma explícita e também de forma figurada, de forma parabólica, para que entendamos que o grande segredo do Senhor Jesus é que ele anulou a sua porção divina, ele anulou-se de seus atributos divinos, ele não se desfez disso, ele anulou, ele se manifestou aqui 100% Deus e 100% homem. Mas Paulo está dizendo que o seu sentimento foi tão perfeito que ele esvaziou-se de si mesmo, ele aniquilou-se a si mesmo. Esta expressão esvaziar no original grego é kenosis, é esvaziar-se daquilo que lhe pertencia por direito inalienável. E o que é que pertencia a ele por direito inalienável? Pertencia a glória, o louvor, o trono, a adoração, a majestade, a santidade plena, a soberania, o domínio, a sabedoria pelo século dos séculos. Mas ele esvaziou-se de si mesmo, glória a Deus. Ele anulou a sua natureza divina para uma razão só, para tomar forma humana. O profeta Isaías, numa linguagem metafórica, no capítulo 9, versículo 6 de seu livro, ele diz: porque um filho nos nasceu, um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Glória a Deus. Esta expressão, menino nasceu e filho nos deu, nos fala das duas naturezas do Senhor, que conviveram harmoniosamente juntas. Não obstante conviverem harmoniosamente, a natureza humana se sobressaiu e a natureza divina ficou anulada. Para quê? A Bíblia diz que ele se fez pobre para enriquecer a muitos. A Bíblia diz que ele desceu para nos fazer subir. A Bíblia diz que ele humilhou-se para nos exaltar. A Bíblia diz que ele experimentou os escárnios para nos colocar como príncipes. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele se fez servo para nos colocar juntamente com ele na posição de Senhor, assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus. O apóstolo João, no capítulo 5 do Apocalipse, depois que ele experimenta aquela apoteose espiritual, de no capítulo 4 adentrar no trono do Senhor, e o retorno estava melhor antes, meu irmão, melhore o retorno por favor, de adentrar diante do trono do Senhor. No capítulo 5 a Bíblia diz que ele chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro e os seus 7 selos. Mas a Bíblia diz que saiu do meio dos 24 anciãos um ancião e disse para João: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, vírgula, a raiz de Davi. Leão da tribo de Judá fala da sua divindade, da sua autoridade para vencer a Satanás, para desfazer os poderes das trevas, para anular os efeitos do inferno sobre a nossa vida. Raiz de Davi fala da sua natureza humana, humilde. A Bíblia diz que em tudo ele se fez semelhante aos irmãos. A Bíblia diz que em tudo ele tomou a forma humana. Isaías 53 diz que por 3 vezes ele levou sobre si as nossas dores. Olhe bem, é este símbolo. Ele colocou nas suas costas uma carga, um fardo que nós não podíamos carregar. O fardo da enfermidade, o fardo do pecado, o fardo da humilhação. Ele colocou, ele levou sobre os seus ombros. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus para todo sempre.
Ele tomou forma humana. A Bíblia nos demonstra isto de maneira extraordinária. Os passos que o Senhor Jesus teve que dar à sua geração espiritual é algo inconcebível aos olhos e à visão humana. A sua geração natural constitui-se num grande mistério. O Evangelho de Lucas, meus irmãos, no primeiro e no segundo capítulo, no versículo 12, nos fala deste mistério. E achareis o menino envolto em panos, diz a Bíblia, deitado numa manjedoura. Imagine os senhores, os anjos, a santíssima hóstia angelical que chegava diante do trono de Deus para adorar ao Senhor e tributar louvor e glória. Quando eles chegavam diante da Trindade, eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Santo é Deus Pai, Santo é Deus Filho, Santo é Deus Espírito Santo. Mas chegou um dia que os anjos chegaram lá para cantar e louvar a Santíssima Trindade e foram dizer Santo. E quando foram dizer a segunda palavra Santo, não entenderam nada, porque ele não estava lá, ele não estava no lugar que lhe pertence, ele não estava vestido de glória, de honra e majestade, ele não estava lá. E eu imagino, isso é uma imaginação de pregador, mas é uma santa imaginação, que os anjos perguntaram: o que aconteceu? Aonde está aquele que é o verbo, aquele que criou todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se fez? Aonde está a luz dos homens? Aonde está a razão do nosso louvor? E a voz divina se ouviu: ele não está aqui, mas ele desceu para cumprir a minha vontade entre os homens. Glória a Deus. Os anjos saíram de lá e adentraram na atmosfera e começaram a bradar paz na terra aos homens de boa vontade, porque hoje nasceu o Salvador. Aleluia, aleluia, aleluia. E anunciaram os pastores: e achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. Os anjos saíram de lá e saíram a procurar, porque anjo não é onipotente, anjo não é onipresente, anjo não é onisciente, anjo é criatura. E eles saíram a procurar: aonde está aquele que é a razão da nossa existência? Aonde está aquele que tem todo o poder, tem todo o domínio? Aonde está aquele que é exaltado acima das alturas? E a Bíblia diz que acharam o menino. Acharam o menino. Olha o primeiro detalhe: menino envolto em trapos, deitado numa manjedoura. Observe estes 4 passos da humilhação de Jesus. Aquele que era o Criador de todas as coisas, agora em forma de criatura. Menino fala de dor, menino fala de dependência, menino fala de fragilidade, menino fala de inocência, menino fala de lágrimas, menino fala de limitação, de total dependência. Achareis ele em forma de menino. Eles não entenderam nada. Como é que aquele que não se cansa agora está deitado numa manjedoura? Isaías diz: o Senhor, o Jeová, o Senhor dos exércitos, que não há esquadrinhação no seu pensamento, não se cansa, não se fadiga, mas ele renova aquele que não tem vigor. Os moços se cansarão e se fatigarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águia, com asas de águia para as alturas. E agora ele está deitado em forma de quem está cansado, porque só deita quem cansou, só deita quem não suporta mais estar em pé. Agora Deus está ali deitado, e pior do que isso, numa manjedoura, vestido com trapos. No original grego é trapos. Estes trapos contrastam com aquele que é vestido de honra, de glória e majestade. Diz o salmista: a terra é o escabelo dos seus pés. Mas ele estava agora deitado em trapos. Aonde? Numa manjedoura, porque ele teve que nascer com status de animal. Por quê? Porque ele veio assumir o nosso lugar como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Ele estava ali por uma razão só, porque a Bíblia diz que em tudo ele se fez semelhante aos irmãos. Não entendi, pastor Luiz Antônio, a boa notícia, meu querido irmão, desta noite, nesse primeiro ponto da mensagem, é que todo o teu sofrimento, toda a tua lágrima, toda a tua angústia, toda a tua enfermidade, todo o teu problema vai ficar aos pés de Jesus aqui esta noite. Urabacandará, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, levante as mãos aos céus e adore, adore, adore. Tudo pode ficar aqui esta noite.
Você não precisa levar nada para casa. Quem sente a presença dele aqui? Quem sente? Quem sente? Quem sente? Porque eu sinto o cheiro de milagre, a atmosfera de milagre. Só quem sente a presença dele, adore, 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 adore. Adore, 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 adore. Porque quando você adora, você coloca sobre ele as suas mágoas, sua angústia, seu problema, sua luta, seu sofrimento. Ele é a solução para a tua angústia. Ele é a solução para a tua carga, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É isto que diz a Bíblia: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele tomou forma humana para levar a minha angústia, a tua angústia, meu sofrimento, teu sofrimento. Tudo é lançado sobre Jesus Cristo esta noite. E aqueles que creiam, digam o maior glória a Deus da sua vida. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: esta noite a tua angústia fica aqui. Pode dizer para ele: esta noite a tua angústia fica aqui. Teu sofrimento, tua dor, a enfermidade, vai ficar tudo aqui hoje. Vai ficar tudo aqui hoje, em nome de Jesus. Espírito de amargura, de tristeza, que domina esta vida, eu te repreendo agora. Sai, sai, sai. Arruma a tua bagagem, sai de marcha ré. Tu não tem direito de entristecer este povo de Deus. Receba alegria, 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 alegria. A unção de alegria agora. Urigandalaba, receba, receba, receba. Olha o que Deus já está fazendo aqui. Olha o que Deus já está fazendo ali. Olha o que Ele já está. Receba, receba, receba. Receba. O Espírito de Deus está me dizendo que já está curando enfermidades aqui agora. Levante a sua mãozinha direita ao céu. Levante, 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 levante. Creia, 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 creia. Louve, 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 louve. Abra a boca e louve, abre a boca e louve, abre a boca e adore. Aleluia, 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 aleluia. É agora, unção para o milagre, é unção para o milagre, é unção para o milagre. Está tomando conta deste santuário agora, 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 agora. Em nome de Jesus, eu profetizo que você está sendo curado agora, 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 agora. Na autoridade do nome do Senhor, na autoridade do nome do Senhor. Você que crê, ministre comigo. Estenda a mão sobre a pessoa que está do seu lado e ministre sobre ele. Toque, toque nele agora. Toque nele agora e diga: receba, 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 receba. Xarabacandara mahala. Uricanda labagash. Uricanda labagacharabacanda. Suricandaramarra, suricandalamarra, uricandalamarra, xandaramarra, suricandalas, uricandaramarra, xandarabarralabacandalaias. Glória, glória, louve, 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 louve. Deixa os dois microfones ligados aqui, porque é uma glória de Deus aqui esta noite. E o Espírito de Deus está me mostrando algumas coisas aqui agora. E eu tenho que sair daqui do púlpito, daqui um pouco. Liga os dois microfones. Glória, glória, glória. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Uricandarabarrachandarabarras. Assim diz o Senhor: porque o teu coração está angustiado, porque no interior de tua alma há profundas cicatrizes, e há questionamentos quanto aos propósitos e aos planos de Deus. Falo contigo como é o desejo do interior da tua alma, para que tu entenda que sou eu que tenho te livrado da morte. Várias vezes o inimigo de tua alma tem pedido a tua vida, mas eu tenho te livrado da morte. Falo contigo, porque declaro sobre a tua vida a sombra da minha proteção, e para te dizer que coloque sobre mim tuas angústias, teus sofrimentos, porque eu saro as tuas feridas. Eu sou o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Adore, 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 adore. Coloque sobre ele o teu sofrimento.
Aleluia. A segunda atitude missionária de Jesus. Jesus desceu para pôr ordem na nossa desordem. Na verdade, meus senhores e senhoras, o pecado gerou desordem plena na vida do ser humano. Tudo que ocorre hoje é consequência do pecado, da miséria do pecado. E eu quero lhes anunciar solenemente outra vez, que não obstante o avanço da ciência, o pecado continua sendo cada vez mais pecado. O homem continua escravo do pecado, continua dependente totalmente da ação de Satanás sobre a sua vida. Por quê? Porque a ciência não resolveu o problema da humanidade, a medicina não resolveu. O pecado colocou desordem naquela ordem primeira que havia na vida do ser humano. Se você avaliar a Bíblia comigo, na epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos, a partir do capítulo 1, você vai ver a desordem que o pecado causa na vida do ser humano. Paulo ensina neste capítulo, no versículo 18, em primeiro lugar, o pecado atrai a ira de Deus. Quem está em pecado atraiu automaticamente a ira de Deus. A ira de Deus está correndo atrás de quem está em pecado. Quem está em pecado vive em perigo, vive a perigo. E tem tanto crente na igreja com pecado não confessado, com pecado escondido. Olha, eu quero te dizer uma coisa: não adianta andar com pecado escondido embaixo do tapete, não adianta andar com pecado escondido atrás da cortina. O pecado atrai a ira de Deus. Pecado é pecado. Eu sou pregador do evangelho que liberta do pecado, porque se andardes na luz como ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O pecado atrai a ira de Deus. Nada destrói a igreja, pastor Pedro, nem falta de dinheiro, nem falta de templo, nem falta de teologia, mas o pecado destrói a igreja, o pecado destrói o ministério, o pecado destrói a chamada. A única coisa que destrói a igreja é o pecado. Por quê? Porque o pecado atrai a ira de Deus. É isso que Paulo está dizendo. A vida em desordem do ser humano atrai a ira de Deus. A Bíblia diz ainda, no versículo de número 21, que o pecado torna o ser humano alienado de Deus. Ele recebe revelação de Deus pelas coisas visíveis e invisíveis, mas ele não entende as coisas de Deus, porque o pecado lhe tornou alienado. Há um véu que impede ele de compreender as coisas de Deus. Em terceiro lugar, o pecado produz loucura no ser humano. A Bíblia diz, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Em terceiro lugar, em quarto lugar, o pecado perverte o ser humano, e ele desonra a Deus, desonra o seu semelhante, e desonra o seu próprio corpo, e fica à mercê, diz a Bíblia, de uma mente pervertida. E a Bíblia diz assim, cheio de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuração, injúria, soberba, presunção, desobediência, necio, infiel, irreconciliável, sem misericórdia e sem cometer estas coisas, mas consentir, atrai a ira de Deus. São dignos de morte aqueles que consentem e aqueles que cometem. É a vida do ser humano em desordem. Na verdade, Deus criou o ser humano em ordem ali no jardim do Éden, porque existe duas coisas que mantêm a nossa vida em ordem: a presença de Deus e a palavra de Deus. E pela viração do dia, o Senhor descia para falar com Adão. A presença de Deus e a palavra de Deus mantinham ordem no jardim do Éden. Mas quando o pecado entrou, Deus se afastou, porque Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Deus não aceita o pecado. Estão querendo colocar apelido no pecado, desvio psicológico, abandono sentimental e outras conversas fiadas. A Bíblia diz que pecado é pecado, não tem solução. É só o sangue de Jesus que purifica de todo o pecado. Aleluia. Se confessardes as vossas culpas, Ele é a propiciação pelos vossos pecados. Aquele que confessa e deixa, diz a Bíblia, alcança a misericórdia, porque a vida do homem em pecado é uma vida em desordem. Na verdade, meus irmãos, a presença de Deus e a palavra de Deus é o que alimentam o ser humano. A Bíblia nos demonstra que nós somos espírito, alma e corpo. O nosso espírito é alimentado pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A
nossa alma é alimentada pelo que vê, e a nossa boca, o nosso corpo é alimentado pela boca. A presença de Deus e a palavra de Deus é o que sustenta a nossa alma, é o que sustenta o nosso espírito. Mas o homem pecou, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. É isto que diz a Bíblia Sagrada. Mas o Senhor diz: vinde, argui-me, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eu farei branco como a alva lã, e dos vossos pecados não me lembrarei mais. Apareceu Jesus, o Emanuel, que quer dizer Deus conosco, o verbo, que quer dizer a palavra dizente, a palavra vivente, a palavra atuante, a palavra que ação. Apareceu Jesus, ele disse: eu e o Pai somos um, quem vê a mim venha ver ao Pai, e viremos para ele e faremos nele morada. Apareceu a presença dele colocou a ordem na nossa desordem. Quantos podem dar glória a Deus por esta verdade? Na verdade, meus irmãos amados, a presença do Senhor Jesus, a sua palavra, é o que coloca ordem na nossa desordem. Eu quero dar glória a Deus, porque a maior virtude que alguém pode ter, eu quero dar glória a Deus, porque o maior atributo que alguém pode ter não é grande conferencista, não é grande cantor, não é grande pregador. Eu acho que essa história de grande isso, grande aquele outro saiu do inferno, irmão. Eu acho que isso saiu do inferno, porque só vem para alimentar a vaidade da nossa carne, o orgulho da nossa carne. Grande é quem a graça de Deus se manifesta, grande é quem Deus usa. Aleluia. Mas o único verdadeiramente grande é o Senhor Jesus, que colocou ordem na nossa desordem. O maior atributo que eu tenho não é pastor, nem pregadora, nem conferencista. O maior atributo que eu tenho é saber que se Jesus veio agora, eu vou morar no céu para estar para sempre com ele, porque os meus pecados estão perdoados. Meus pecados estão perdoados. Quantos têm certeza da salvação? Levante a sua mão ao céu. Quem tem certeza da salvação? Isso é sinal que Jesus colocou ordem na tua desordem. Ele mudou a história. A ira de Deus não está mais sobre ti, mas a graça do Senhor está sobre a sua vida. Só quem tem alegria da salvação, louve, louve, louve. Só quem tem alegria da salvação. Só quem tem alegria da salvação. Alegria! Agora, é possível, pastor Pedro, que um crente fiel tenha perdido a alegria. Não por causa dele, mas por causa de ver tanta impiedade. Aconteceu assim com Asaf no Salmo 73. Ele era cantor, minha querida ministra do louvor. Ele dirigia o coral, a 50 metros estava a glória de Deus, e ele regendo o coral. Ele era filho de obreiro, era da família de Levi. Ele vivia do altar, ele era sacerdote. E no Salmo 73 diz assim: Senhor, eu não entendo. O ímpio prospera, ele veste bem, come bem, prospera, dá tudo certo para ele. Quanto a mim, que estou de contínuo contigo, dá tudo errado. Eu não entendo essas coisas. Como é que o ímpio tudo vai bem? Na casa dele só é festa. Mas eu estou de contínuo contigo e já estou me desviando, porque eu não entendo estas coisas. Estou me embrutecendo, não sinto mais a tua presença. Eu estou me entristecendo, Senhor, não ouço mais a tua voz. É possível que hajam crentes fiéis aqui esta noite que estão perdendo a alegria da salvação por ver tanta imundícia, tanta iniquidade, tanto pecado, tanta coisa errada, tanta gente dizendo que é crente e não é, tanta gente dizendo que é homem de Deus e não é, tanta gente parecendo aquilo que não é e tomando os primeiros lugares, estando no primeiro nível, dando carteiraço em todo mundo. Não te entristeça, não te entristeça. Sabe por quê? O Asaf diz assim: até que eu entrei no santuário do Senhor, então eu vi o fim deles. O ímpio será como a moinha que desaparece. Quanto a minha, guiar-me-ás pelo teu conselho, e por fim me receberás em glória. O que quer dizer isso? A tua vitória está garantida. A tua vitória está garantida. A tua vitória está garantida. Crente fiel, receba renovo na alegria da salvação agora. Receba renovo. Eu quero que todos os crentes levantem as duas mãos aos céus, porque esta palavra agora tem caráter profético.
obreiro fiel, missionário fiel, pregador fiel, pastor fiel, que a sua vida está embrutecida por ver tanta coisa errada, não se desiluda, não se entristeça. Não pare de pregar, não pare de cumprir a tua chamada. Foi Deus que te chamou. Vai haver um fim para todas essas coisas. Me dê uma boa notícia. A boa notícia é que o Espírito de Deus vai te encher agora, hoje, de novo. Ele vai te encher agora. Ele vai te encher agora. Os dons espirituais voltam para a tua vida. A unção volta para a tua vida. A alegria volta para a tua vida. Deus, 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 Deus. Aonde houver um crente fiel, aonde houver um crente fiel que clama, manda um fragmento da tua glória agora sobre ele. Manda agora. Manda um fragmento da tua glória sobre a vida deste moço. Manda um fragmento da tua glória. Olha este crente desiludido, desanimado, este pregador entristecido. Senhor, este pregador não pode sair triste daqui esta noite. Este pastor, este missionário não pode sair. Renova ele, renova. Eu declaro a renovação de Deus sobre a tua vida agora. Agora, o que Deus tem para ti está guardado, está preparado. Louve, receba. Estenda a sua mão ungida sobre a pessoa que está perto de você e diga: receba o renovo de Deus. Diga, receba a glória de Deus, receba a restauração, receba. Olha o que Deus já está fazendo. Deixa ele fazer. O importante é você ser renovado. O importante é você ser restaurado. O importante é você ser reerguido. Olha a nuvem da glória de Deus aqui. Olha a nuvem da glória de Deus aqui. Olha a nuvem da glória de Deus ali. Olha a nuvem da glória de Deus lá. Olha a nuvem da glória de Deus. É o Shekinah. É o Shekinah de Deus. O de Gobe canta lá, manda lá, suia. Xerecabalaço e degendo roldera malaço. Xedebe conterra la maraço e errada. Cheguei de bacanda la marachuricanderes. E joreu barrara bacanta la marras. Xerecanda la balaço. A terceira atitude missionária de Jesus. Jesus desceu do céu para desfazer o opróbrio de alguém que havia descido e não pôde subir mais. Eu lhes falo de uma figura que aparece na Bíblia inicialmente de maneira majestosa e finalmente de maneira desastrosa. Seu nome antigo era Lúcifer, aquele que emite luz. Mas a Bíblia diz que o seu coração se envaideceu, se ensoberbeceu. Ele disse: eu subirei acima das alturas, estarei acima do Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que o Todo-Poderoso, na sua justiça plena, o expulsou do lugar que lhe pertencia. A Bíblia declara que havia nele uma beleza ímpar e um dom extraordinário para louvar, para ministrar. Ele era o ministro do louvor. Todos os sons, todos os tons e todos os ritmos e a perfeição da harmonia estava em Lúcifer. Ele era o líder da terça parte dos anjos, que pelo seu turno saíam de um jardim mineral e subiam até o trono do Senhor para adorá-lo e para bendizê-lo. Mas se achou nele soberba, se achou nele orgulho, e a Bíblia diz que ele foi expulso. Mas
por não aceitar a expulsão, ele trouxe uma grande parte dos anjos com ele para fazer as suas diabruras. E a Bíblia diz que o seu nome passou a ser Diabo, Satanás, o enganador dos nossos irmãos, a grande serpente, o mentiroso, o enganador, o Apolion, o Abaddon, o destruidor do ser humano e da sua inocência com Deus, o ladrão de nossas vidas. Ele veio, diz a Bíblia, para roubar, matar e destruir, mas vindo à plenitude dos tempos. A Bíblia declara através do irmão João, capítulo 3, versículo 8 da primeira epístola, a segunda parte do versículo: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Glória a Deus. A Bíblia diz que Satanás se apresentou ao Senhor e disse: prostrado me adorares, te darei todos os reinos do mundo, lá do pináculo do templo. E o Senhor Jesus disse: Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás, está escrito, e a ele prestarás culto. Ele morreu e ressuscitou e disse: todo poder foi-me dado nos céus e na terra. Eu que fui morto, mas estou vivo, e tenho na minha mão a chave da morte e a chave do inferno. Até a chave da casa o diabo perdeu, porque ele não pode mais fazer o que ele quer fazer. Glória a Deus. A Bíblia diz: tu és Pedro, sobre esta pedra ficarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Bíblia diz: em breve Satanás será esmagado debaixo de vossos pés. A Bíblia diz: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro. O Senhor Jesus diz: eis que eu vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda obra do diabo, e nada vos fará dano algum. Receba a autoridade de Deus esta noite para desfazer as obras do diabo. Ele desceu com 30% dos anjos, mas Jesus desceu sozinho para vencer o inferno. A Bíblia diz que ele pisou o lagar sozinho. Ele não precisou de ajuda, porque ele é o Filho do homem e recebeu da parte de Deus autoridade para fazer juízo. Glória a Deus. Ele é o Senhor dos senhores. Ele desceu sozinho, e pela sua morte na cruz sem pecado, ele não teve uma morte honrosa, porque a sua vitória final não foi aqui. Ele morreu sozinho, desonrosamente, mas ressuscitou ao terceiro dia, pisou na cabeça da serpente, adentrou no céu dos céus como general dos generais, apresentou as suas mãos tintas de sangue e disse: Pai, está consumada a obra que me deste a fazer. O resultado disso é que Satanás está debaixo dos teus pés, está debaixo dos teus pés, está debaixo dos teus pés. Satanás está vencido. Está vencido, está vencido. Quem crê, quem crê, quem crê? Quem crê que Satanás está vencido? Quem crê, quem crê, quem crê? Declare a sua vitória, declare a sua vitória, declare a sua vitória, declare, 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 declare. Diga: Satanás, tu não pode mais fazer carnaval na minha vida, tu não pode mais fazer carnaval na minha família, tu não pode mais fazer carnaval no meu ministério. Satanás não tem o direito de causar opróbrio na tua vida. Ele está vencido, 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 vencido. Você tem a marca do sangue do Cordeiro, porque Satanás está vencido. Aleluia, aleluia, aleluia. As obras do diabo estão desfeitas. Tome posse da autoridade de Deus sobre a tua vida esta noite. Está desfeito o poder das trevas. O aguilhão do pecado foi vencido. Glória a Deus. Em quarto lugar, Jesus se manifestou e foi enviado para recuperar o que o homem havia perdido.
E o que é que o homem perdeu? É necessário observarmos o Salmo de número 8, versículos 5 e 6. A Bíblia diz assim, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Mas por um pouco de tempo, um pouco menor do que os anjos o fizeste, mas de glória e de honra o coroaste, e fazes com que ele tenha domínio sobre a obra das tuas mãos. Este texto bíblico ensina que Deus deu ao homem 3 coisas. Primeiro, Deus deu ao ser humano domínio. Segundo, Deus deu ao ser humano honra. Terceiro, Deus deu ao ser humano glória, a glória da criação, de ser príncipe regente na terra. Deus deu ao ser humano a honra de ser a sua imagem e semelhança, o que o diabo nunca conseguiu ser. Ele disse, que está declarado em Ezequiel, em Isaías: eu subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Ele não conseguiu isto, porque o único ser que é a imagem e semelhança do Criador somos eu e você. Esta é a raiva do diabo. Ele quis ser igual, ele quis ter aquilo que nós somos, ser imagem e semelhança do Senhor, mas ele não pôde. Ele desceu e veio à terra para roubar do ser humano o domínio, a glória e a honra. Estas 3 coisas Satanás quis roubar através do pecado. E a Bíblia diz em Hebreus 2, 14 a 18, Romanos 3, 23, Romanos 6 e 16, a Bíblia diz que através do pecado, pela desobediência, Satanás implantou um novo princípio aqui na terra, chamado império da morte. E pela desobediência, ele conquistou o ser humano e o escravizou. E o ser humano ficou sem opção, se tornou escravo de Satanás, escravo do pecado, pecando mesmo sem querer pecar, desobedecendo mesmo sem querer desobedecer, porque ele perdeu a imagem, a semelhança. Isso quer dizer que ele perdeu o livre-arbítrio, ele perdeu a livre escolha. Quando ele perdeu a imagem e semelhança do Senhor, ele perdeu a sua personalidade. Nós somos espírito, alma e corpo. Lá na nossa alma está a vontade, a razão e a emoção. Quando o homem pecou, ele perdeu a livre vontade, as suas emoções ficaram à mercê de Satanás, a sua razão, a sua mente se tornou pervertida, porque Satanás usurpou aquilo que era do ser humano. Agora aparece Jesus na plenitude dos tempos, e ele declara: eu vim porque o Pai me enviou, eu estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai. E ele diz: todo o poder me é dado no céu e na terra. Jesus tomou forma humana, ele humilhou-se, se submeteu à morte de cruz, em tudo ele ficou semelhante a nós. Por quê, irmãos? Porque como Deus, ele não precisava descer do céu para vencer a Satanás, era só soprar com o sopro da sua boca e o diabo estava destruído. Mas ele tomou forma humana para, em nosso lugar, recuperar como homem aquilo que nós havíamos perdido. Ele tomou forma humana para enfrentar Satanás como homem perfeito. Ele não enfrentou Satanás como Deus, ele não enfrentou Satanás como segunda pessoa da Trindade, ele enfrentou Satanás como ser humano, cheio de fraqueza, como eu e você somos. Mas ele venceu a Satanás. Por quê? Porque nele não se achou pecado, glória a Deus. Ele venceu como homem a Satanás, ele experimentou a morte de cruz. Mas diz a Bíblia que depois dele obedecer, dele se humilhar, ser obediente até a morte e morte de cruz, Deus exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre os joelhos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Hebreus diz, depois da ressurreição: vemos agora, porém, coroado de honra e de glória, aquele Jesus que foi humilhado, mas agora ele está numa posição de glória à direita de Deus. O que quer dizer isso? O que nós havíamos perdido, Jesus recuperou, Jesus recuperou, Jesus recuperou, Jesus recuperou, Jesus recuperou, Jesus recuperou o que nós havíamos perdido. E ele ressuscita e diz: eis que eu vos dou poder. Ele diz: eu devolvo para vocês o que vocês perderam.
perderam o poder, perderam a liberdade, perderam a imagem, perderam a semelhança, perderam a alegria, perderam a autoridade. Eu devolvo tudo o que vocês perderam. Jesus está te devolvendo tudo que tu perdeu hoje, aqui agora. Ele devolve a alegria, devolve o poder, devolve a graça, devolve a prosperidade. Jesus devolve o que você perdeu. Quem crê, diga glória a Deus. Bata no peito e diga: é para mim esta palavra. Bata no peito e diga: é para mim, é para mim, é para mim, é para mim. Eu estou profetizando que Jesus está devolvendo agora. Está devolvendo a saúde é tua. A doença é que não é tua. A doença não é tua, a doença vem do inferno. Ele está devolvendo. Bata no peito, irmão. Bata no peito e diga: eu estou recebendo agora, é para mim, é para mim. Ele devolve a alegria, devolve a saúde, devolve a autoridade, devolve a virtude, devolve o poder. Ele devolve. Ele recuperou. Glória. É teu. Tome posse dos dons espirituais, da alegria, da vitória. Tome posse em nome de Jesus. Quinta atitude missionária de Jesus. Jesus desceu para manifestar o que estava oculto. 17:6 do Evangelho de João: Pai, manifestei o teu nome na terra. A palavra manifestar no Evangelho de João, que aparece somente desta vez no original grego, é o equivalente ao Apocalipse, que é descobrir, revelar o que estava oculto. O Senhor ora e diz: Pai, manifestei o teu nome na terra. Por quê? Porque até Jesus chegar, o poder do nome do Senhor nosso Deus estava oculto aos homens. Somente o sacerdote conhecia a teologia do Antigo Testamento e conhecia o poder do nome de Deus. E no Antigo Testamento, o nome do Senhor nosso Deus se manifesta de 72 formas distintas. São 72 nomes compostos. Isso quer dizer, aquele que precisava cura, tinha que clamar o Jeová Rafá. Aquele que precisava provisão, tinha que clamar o Jeová Jiré. Aquele que precisava da presença de Deus, tinha que clamar o Jeová Chamá. Aquele que precisava de vitória no meio da luta, da batalha, tinha que clamar o Jeová Nissi, o Jeová Tissebaó. Aquele que precisava de pastor, tinha que conhecer a teologia do Jeová Raá. Tinha que conhecer os 72 nomes de Deus. Se não conhecia, não recebia a bênção. Mas Jesus desceu do céu e disse: Pai, manifestei o teu nome na terra. E quando ele ressuscitou, o próprio Deus disse, lhe deu um nome que é sobre todo nome. Agora, você não precisa mais saber 72 nomes para ser abençoado. É só você abrir a boca e falar uma palavra pequena e simples, de 5 letras: Jesus. Jesus. Este nome tem tudo o que você precisa: Jesus. Abre a boca e clame: Jesus. Este nome tem cura. Diga Jesus, diga. Abra a boquinha e diga: Jesus Santo. Jesus, este nome tem cura, tem alegria, tem provisão, tem milagre. Tudo o que você precisa, o nome de Jesus tem. É o nome que é sobre todo nome. Levante as suas mãos aos céus e clame o nome de Jesus. Clame o nome de Jesus. Clame. Eu quero ouvir você clamar. Dê a mão ao seu irmão e fale o nome de Jesus. De mãos erguidas ao céu, segure a mão dele, segure. Ajude ele a levantar a mão, ele está cansado. Clame o nome Jesus. Abra a boca, eu quero ouvir você clamar Jesus. Jesus, adore, nome que é sobre todo nome, o nome que é acima dos principados, dos tronos, das potestades, é o nome de Jesus.
Jesus é o nome que tem autoridade para salvar, para curar, para libertar, para batizar. É o nome que é sobre todo nome. Nós não precisamos nada mais a não ser o nome de Jesus. Esteja em pé, em pé, em pé, em pé, de mãos dadas em pé. Não solte a mão do irmão, segure a mão dele, fique com as mãos erguidas aos céus e vá clamando: Jesus, Jesus, Jesus. Clame, irmão, abra a boca e fale o nome de Jesus. Enquanto você fala o nome de Jesus, você está sendo curado, você está sendo batizado, você está sendo renovado, porque este nome abre o céu, este nome fecha o inferno, este nome ornamenta a terra. É o nome que é sobre todo nome, é o nome de Jesus, é o nome de Jesus. Uricandala mandala bagacha bacana bacandalas. Uricandala bagacha bacandala bagara bacandalas. Uricandala bagala shuricandala bagalas. Uricandala bagacha é o nome de Jesus, é o nome de Jesus. Uricandala bagacha bacandalas. Ixarabagara bacandalas. Aleluia, 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 aleluia. É a hora da sua bênção. Saia do seu lugar com as mãos erguidas, falando o nome de Jesus. Venha aqui na frente, venha rápido, rápido, rápido. Venha com as mãos levantadas, falando o nome de Jesus. Venha com as mãos levantadas, falando o nome de Jesus. Venha, 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 venha rápido. Venha falando o nome de Jesus. Venha, 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 venha com as mãos erguidas e diga: Jesus, 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 Jesus. Jesus é o nome que é sobre todo nome. Jesus, oh rabacandalaia, aleluia, aleluia, aleluia. Venha, 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 venha. A tua vitória está garantida, a alegria está garantida, a salvação está garantida no nome de Jesus. O teu ministério está garantido no nome de Jesus.